para conversar sobre a campanha da fraternidade, a 5ª campanha da fraternidade ecumênica deste ano, nessa história tão bonita, nessa maravilha que é a campanha da fraternidade para nós na Igreja do Brasil, nesse tempo da Quaresma. Nós estamos com alguns convidados para lá de especiais, né, Jéssica? Isso mesmo. Olha só, o Padre Antônio veio aqui para participar conosco. Padre Antônio Carlos Friso, bem-vindo, querido. Grato, irmão Alain, Jéssica, o pessoal da TV Aparecida, os câmeras, o pessoal da produção. Grato pelo convite. E é um prazer, porque são 57 anos da campanha da fraternidade. Olha só. Campanha para promover a fraternidade na Igreja do Brasil e na sociedade brasileira. Então, esse tema, eu diria assim, que é um tema realmente profético, sabe? Quantas pessoas nós saímos do WhatsApp, eu não quero conversar com fulano, por causa da política, da comunidade, uma briga da família, uma fofoca, no último casamento, alguém bebeu e... Então, não quero falar mais com ninguém. Não quero mais falar com ninguém. Agora é hora de, em nome de Cristo, diálogo. O que está dividido, fazer a paz. Diálogo. Muito bonito isso, diálogo. Né? Um compromisso de amor, um compromisso de fraternidade. Diálogo porque, Jéssica, Alan, porque, queridos e queridas, a palavra é algo nobre, divino, ela é livre. Não existe, cala a boca, deixa eu falar. Não existe, porque é um dom divino. Então eu falo, tu ouves, tu falas, eu te ouço. Nós falamos, eu falo comigo mesmo, né? Às vezes sozinho. Quaresma, que tempo bonito de dizer, onde eu posso ser melhor? Como Padre Friso, como jornalista, como irmão, como empresário, como profissional, como motorista. É um tempo de... E aí, então, esse diálogo na sociedade contemporânea brasileira, né, tão dividida por ódio. Só de falar que é de um tal partido, opa, já não quero mais ouvir. Não, nós temos que superar isso, né? E depois, quanta violência se faz pela palavra. Não é? Matam-se as mulheres, denigrem a pessoa só porque ela é negra, porque ela é índia, porque ela está morando na rua, porque é um alcoólatra, enfim. Então é preciso recompor. Nessa diversidade toda, né, Padre Friso? Claro. E a partir da campanha da fraternidade, né, Jéssica, nós vamos pensar nessa unidade que nós construímos. Nós somos chamados de cristãos e, de fato, somos cristãos, seguidores de Jesus. Nós queremos nos apoiar naquela prece de Jesus ao Pai: Pai, que todos sejam um. E é nessa diversidade que nós criamos a unidade. E a campanha da fraternidade, com esse tema tão relevante, como está bem dizendo aqui Padre Friso para nós, que é o assessor eclesiástico da Pastoral da Fé e Política do Regional Sul 1 da CNBB, nós queremos também convidar para essa conversa, né, Jéssica? Isso. Um pastor Eliel Batista. Exatamente, que vai falar conosco. Bom dia para o senhor, seja muito bem-vindo aqui ao Família dos Devotos. Tudo bem? Bom dia, estamos bem, sim, apesar das lutas, e quero também agradecer esse convite, essa oportunidade de podermos ter aqui um diálogo. Então, muito obrigado à produção, Alain, Jéssica, Padre Friso, um prazer poder estarmos aqui. E vamos aí nessa conversa que é a grande proposta da campanha da fraternidade. E as diferenças não serem os muros, mas as diferenças serem oportunidades para a gente amadurecer, crescer e podermos ter uma sociedade melhor, um país melhor, né? O que está nos faltando. A comunicação é o que nos dá consciência, e a consciência é a possibilidade de nos tornarmos melhores pessoas. Então precisamos sim conversar, e conversar muito. Resgatar lá da antiguidade, né, aquelas rodas em volta da fogueira que batiam longos papos, trazendo a tradição para hoje, né? É verdade. Pastor, falando sobre a questão do diálogo, é preciso ter empatia também para dialogar com as pessoas? É necessário ter a empatia. E às vezes, né, a gente fala muito de empatia e usa como uma expressão de nos colocarmos no lugar do outro. Eu penso um pouquinho diferente sobre isso.
Eu entendo que nós jamais conseguimos nos colocar no lugar do outro. A gente consegue por aproximação. Se eu digo, por exemplo, eu estou com saudade de alguém, você tem uma ideia do que eu esteja falando e tem um sentimento também que você denomina de saudade. Mas você não tem como saber qual é a qualidade, qual é a dor e qual é, de fato, o grau de profundidade que eu estou me referindo. Então a gente consegue por aproximação. E é justamente porque a gente não consegue se colocar no lugar do outro, que a gente só consegue se aproximar, é que a gente tem que estar aberto para a escuta. Porque quanto mais a gente ouvir, mais próximo nós conseguimos nos colocar do outro e compreender melhor o que é que esse outro está falando. Então, nesse sentido, a empatia é indispensável, mas eu entendo como aproximação. E é claro, pastor Eliel, que já é pastor há 25 anos aí em São Paulo, é teólogo, professor em teologia bíblica e escritor. O pastor Eliel está dizendo, Jéssica, padre Friso, queridos devotos, desta aproximação, dessa empatia. É aí que vai nascer o diálogo, não é, padre? Sim, porque o diálogo está em mim e está no outro, não é? Então, respeitar as diferenças, não é? Respeitar opiniões contrárias. A democracia não é bem só para o outro, faz bem para nós também. Eu cresço, não é? E esta campanha, ela percebe isso na primeira parte, né? Que nós chamamos da primeira parada. A sociedade brasileira ela está muito dividida na violência, tem muitos discursos de ódio, não é? Há pouco tempo nós ouvíamos nas eleições, bandido tem que morrer, mas eu visito a cadeia, o pastor também visita, e eu vejo lá jovens que não merecem morrer. Merecem sim passar por aquela experiência, pelo crime que cometeram, não é? Ter todas as condições de sair de lá melhores. E isso aí com emprego garantido, não é? Com escola garantida. Eu creio que o grande sonho nosso deveria ser assim, transformar todas as cadeias em escolas, não é? Não é só dar oportunidade para os jovens lá. Humanização. Humanizar as cadeias, não é? Depois a gente vem na sociedade, olha o quanto discurso de desprezo ao idoso, à pessoa idosa, não é? Se você vai ao Japão, você deve sair do lugar porque não, você é mais velho do que eu, por favor. Você fale primeiro do que eu, não é? Nas culturas orientais. E aqui a gente vê tanto desprezo ao idoso, à criança, ao jovem, ao adolescente. E, sobretudo, nessa questão, quando a gente fala de política, a gente já pensa logo no partido. Não, política é a causa comum, bem comum, aquilo que nos fortalece, não é? Direitos sociais, políticas públicas, né? Estamos perdendo isso, então temos que ter espaços para dizer, olha, e a política da educação, e a política da moradia, a política da boa comunicação, a política da saúde. Enfim, tudo isso se faz a partir do diálogo. Ô padre, o discurso é sempre muito bonito, a gente sabe disso, né? E nós precisamos, de fato. Ô, Jéssica, todo mundo fala isso. Outro dia me disseram assim, você está sonhando? Não está sonhando não, né? Aqui? Mas eu estou dizendo o seguinte, nós falamos de uma campanha da fraternidade que gera muitas polêmicas, porque as pessoas se esquecem que a base está nos mandamentos da lei de Deus, é isso? Será que se a gente se apegar mais aos mandamentos, o diálogo, a sociedade vai ser melhor construída? Eu creio que sim. Aliás, o pastor também, nós somos colegas, né? Eu sou professor de teologia bíblica, ele também. Só que eu estava no Unitesp, né? Creio que sim. Creio que a Bíblia, e nós já sabemos muito isso, né? Bíblia tem que estar ligada à vida. Prova de amor maior não é que doar a vida pelo outro, o diálogo com o outro, não é? Mas está na Bíblia. Como é que eu vou viver essa palavra? Na vida. Quando o texto bíblico vem para as relações pessoais, aí nasce a palavra de Deus, nasce algo novo, não é? Nós estamos rezando nos últimos domingos na liturgia, onde há amor e verdade e justiça, o reino se faz presente. Isso se faz com diálogo. Então, tem muitos reinos acontecendo agora aqui, na casa do telespectador, naquele homem lá que mandou uma mensagem, olha, estou fazendo 76 anos, tem bolo de fubá, lá está o reino de Deus. Então a gente acha que é uma grande... Não,
O reino de Deus começa nessas relações bem fraternas, bem humanas, repletas de amor, vaidade, carinho e respeito. É uma aplicação, né? Certamente o diálogo é um desses caminhos fundamentais para a concretização do reino de Deus. Agora, Pastor Eliel, o nosso querido Padre Friso, a Jéssica dizendo aqui da vivência da palavra. E é com a força da palavra, é pela Bíblia que nós seremos mais ecumênicos também, né? Perfeitamente, né? O convite extraordinário de Jesus, né? E que está inclusive expresso no hino da campanha, né? Venham todos, né? Ninguém de fora. Conforme o profeta Isaías, né? Venham os que têm sede, beber, né? Dessa água. É um convite aberto a todas as pessoas e ela não tem ninguém na porta com uma ficha preenchendo quais são os pré-requisitos, né? Venham e participem, e essa fonte é viva para todas as pessoas. E nós, infelizmente, né, vivemos um tempo de muita polarização, como citou bem o Padre Friso, né? Dependendo do rótulo que é dado à pessoa, a gente já evita falar e a gente está colocando pessoas dentro de caixas, colocando dentro de rótulos, escolhendo prateleiras para colocar essas pessoas e evitando aquilo que pode gerar o bem comum. Eu desconheço alguém que seria capaz de ser contrário ao amor. Eu desconheço alguém que fale mal de Jesus, por exemplo, né? Pode até falar mal da minha estrutura religiosa, pode falar mal do meu comportamento, mas da pessoa de Jesus não tem o que se dizer a respeito dele. Então, nós temos que baixar a guarda aos rótulos, né? Jesus, quando conta a parábola do samaritano, ele faz esse exercício, né? De um rapaz que pergunta para ele quem é o próximo, e ele conta essa parábola a respeito de um samaritano que não era bem visto, né, naquela época pelos judeus, e é ele quem vai socorrer aquele que está ferido. É uma parábola que apresenta para nós uma tirada desses rótulos, para que a gente tenha abertura. E no final dessa parábola, né, Jesus pergunta para aquele jovem judeu quem é o próximo. E ele nem consegue falar assim, foi o samaritano, aquele que eu botei num rótulo e que eu não gosto de conversar com ele. Ele diz assim, foi aquele que cuidou do ferido. Foi aquele que cuidou do ferido, porque ele está no rótulo e Jesus queria que ele tirasse esse rótulo e dizer assim, não, você tem que assumir que aquele ali é o seu próximo, esse que você não está querendo, então, esse é seu próximo. E você precisa ter essa porta aberta para o diálogo. Então, o convite ecumênico, ele é um convite de Jesus, né? Ele, quando encontra a mulher samaritana, ali perto da cidade de Sicar, num poço, denominado Poço de Jacó, né? Evangelho de João, ele conversa com ela. Há uma estranheza entre judeu, que tem o seu rito de culto no templo, e os samaritanos, que têm o seu rito de culto no monte. Há duas diferenças litúrgicas, duas diferenças religiosas ali, né? E Jesus, em nenhum momento, fala assim, olha, o dia que você abandonar esse seu modo aí sim você vai experimentar a água da vida. Ele não diz absolutamente nada disso. Ele conduz aquela mulher a ter um encontro com a verdade da sua própria história, da sua própria vida, e abrir a sua consciência que existe um outro modo de se viver. E é nesse encontro que ela percebe que a sua sede por amor foi saciada. E Jesus não está ali construindo um muro e dizendo, você é samaritano e tem seu culto, fica para lá e eu fico para cá. Jesus está derrubando esse muro e com essas pedras fazendo uma ponte, dizendo assim, existe algo maior do que isso, que é a água da vida. E é isso que a gente precisa beber para não ter mais sede. Então, sim, se nós de fato nos lançarmos aos textos bíblicos, ao convite da nossa fé revelado no nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos perceber que temos que ser ecumênicos, né?
Que maravilha de conversa, Bonito. não, gente? Ficaríamos Olha, aqui bem mais tempo. Ai, meu verdade. Deus do Fala céu. com o Daniel, nós temos que voltar aqui de novo, viu? Isso. Vamos Por favor, voltar viu? ao próximo. Sim, vamos Encontro voltar. marcado no Família dos Devotos, viu? Senão Antes da ainda... Páscoa, Antes pastor da Daniel. Páscoa. Ou, claro, durante o ano todo, também, porque a campanha da fraternidade é essa iniciativa bonita. É a 5ª vez já, né, Padre Friso? vez. Uma campanha ecumênica e com diálogo, comprometidos com o amor, nós seremos mais Sim, fraternos. é a né? 5ª campanha da fraternidade feita de modo ecumênico, né? Ecumênica. Quem organiza é o CONIC, Conselho Nacional das Igrejas Cristãs. Né? Participam a Igreja Luterana, Igreja Metodista, Igreja Católica, Igreja Presbiteriana, Igreja Betesda e, se não me engano, assim... Anglicana e Sírio-Ortodoxa. Grato, pastor Léo. Então, nós pensamos juntos o texto base, né? A equipe pensou junta, elaborou o texto. Este texto foi para as suas igrejas, foi lida pelos membros da igreja, foi aprovado, foi remendado. Aqui nós temos um processo democrático. Não é um texto que saiu da cabeça do Eliel, né? Não é? Nem do Padre Patrick, nem da pastora Home. Pelo contrário, é um texto que quer expressar fruto do diálogo das igrejas cristãs, né? Que tem que é uma a Bíblia bênção. como inspiração, Jesus como aquele que nos Profeta, une missionário, e o desejo de ponto de construir um encontro. mundo, uma sociedade mais fraterna, mais justa e solidária. A começar pelos pequenos. Pois não, me Igor? permite uma parte. Foi uma experiência extraordinária a gente escrever o texto. Porque nós estamos falando de diferentes expressões da fé cristã. Certo. Então, quando a gente apresentava uma perspectiva de uma leitura bíblica, de uma parte do texto, porque foram 2 textos, né? A carta aos Efésios e a caminhada de Jesus com os discípulos rumo a Emaús, por exemplo, eu apresentava, olha, eu estou percebendo isso. Aí o Padre Patrick, não, mas a gente entende assim. Aí o pastor Odair, mas a gente compreende assim, tá, então peraí, vamos conversar sobre isso. Vamos conversar. A gente abria o diálogo e cada um, por aquilo que eu falei, dessa aproximação, dessa empatia, e dizer assim, olha, vocês estão percebendo onde está o ponto de convergência? Então esse é o ponto que vai para o texto. Que bonito, é onde viu? nós podemos caminhar juntos, né? Olha, pastor Eliel, nós vamos querer contar com você aqui de novo, com o querido Padre Friso. E sabe, a conversa de hoje é para dar um aperitivo, assim. É só um cafezinho. Um cafezinho, viu? só um cafezinho. Só um bolinho. Para que a gente possa também, você, querido telespectador, você que é cristão, católico, de outras denominações também, para que você conheça o texto base. Não pegue frases soltas por aí, não fique escutando lorotas por aí. Veja como tudo foi bem pensado, planejado, para que a gente possa viver. Queridos, vamos ser mais abertos ao diálogo. Nós precisamos disso e sermos também mais ecumênicos. Lorota é o que você chama de fake news, é isso? Hoje Conversa dizendo fiada, fake muita conversa news. fiada, né, pastor Eliel? É verdade. Obrigada, viu, mais uma vez aqui. Espero Vamos que voltar, tenhamos vamos voltar nessa oportunidade conversa boa. de voltar a conversar, viu? Tenha uma ótima Com certeza. semana, uma semana abençoada, não é? O senhor aqui também, Padre Friso. Graças, Jéssica. Graças E nós estamos Eliel. muito felizes. Shalom. Muito obrigado, prazer, é um privilégio estar com vocês. Que alegria. abraço. TV Também. Aparecida é a casa de vocês também, o canal de Nossa Senhora, a família dos devotos. É em família que a gente conversa. O lar deve ser o primeiro lugar que tem que reinar o diálogo, né? É verdade. O quem nos une é bem maior Bem do que maior. tudo que nos separa, viu, gente?